Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Humberto Cesário e hoje eu vou falar com vocês sobre o regime das tutelas provisórias no Código de Processo Civil de 2015. E para isso, inicialmente, eu devo explicar para vocês o que o novo Código entende por tutela provisória. Na verdade, o Código hoje trata a tutela provisória como um gênero no qual existem três espécies: a tutela de urgência de natureza cautelar, a tutela de urgência de natureza satisfativa e a tutela satisfativa de evidência. Na prática, como vocês já puderam perceber, tutela provisória, a partir de agora, é um gênero que envolve aquilo que no Código de 73 nós chamávamos de ou tutela antecipada ou de tutela cautelar. Quais são as grandes diferenças que nós temos a partir de então? Antigamente, o Código tratava da antecipação dos efeitos da tutela de mérito, de obrigação de dar quantia certa, no seu artigo 273, tratava da antecipação dos efeitos da tutela de mérito, de obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa, no parágrafo 3º do artigo 461, e tratava das medidas cautelares em um livro próprio do Código, que era o livro 3, que começava no artigo 796 e seguintes. Pois bem, vamos procurar aqui mostrar as principais diferenças. No regime anterior, nós tínhamos um livro que regia o processo cautelar. O que significava dizer que, além do processo de cognição e do processo de execução, nós tínhamos um processo autônomo cautelar, que rendia ensejo ao manejamento de uma ação cautelar que poderia ser preparatória ou incidental. Mas o fato é que, em regra, salvo algumas hipóteses de fungibilidade que estavam previstas lá no parágrafo 7º do 273, o fato é que todas as vezes que eu desejasse uma medida cautelar, eu teria que necessariamente ajuizar uma ação cautelar, fosse ela preparatória ou incidental, e isso fazia com que, na prática, houvesse um processo cautelar autônomo. Agora, a grande novidade no CPC de 2015 é que o processo cautelar e a ação cautelar, eles desapareceram. Se vocês procurarem, vocês não vão encontrar no CPC de 2015 um livro, como era o livro 3 do CPC de 73, que trate das medidas cautelares e do processo cautelar. Veja, isso não significa dizer que eu não posso invocar perante o Estado juiz a prestação de uma tutela cautelar. Mas eu não preciso mais necessariamente manejar uma ação e ter um processo cautelar. A segunda grande mudança nesse aspecto é a seguinte: antigamente, qual que era a regra? A regra é que as medidas cautelares, elas eram típicas. Elas estavam todas tipificadas no Código. Apenas por exceção é que eu podia pedir uma medida cautelar atípica, que não estivesse tipificada no Código. E o juiz poderia prestar a cautelar atípica com base no seu poder geral de cautela, que estava previsto no artigo 798. Então, a regra é que as cautelares eram típicas. E, excepcionalmente, eu poderia obter uma cautelar atípica. Agora, a regra é outra. Na verdade, vigora a partir do CPC de 2015 a atipicidade das medidas cautelares. E restaram, por exceção no Código, apenas algumas medidas cautelares típicas,
como, por exemplo, a produção antecipada de prova. Ou seja, quando eu vou a juízo agora pedir uma medida cautelar, eu não vou achar no código quais são, por exemplo, os requisitos de um arresto, de um sequestro, de uma busca e apreensão e por aí vai. O código não mais define isso. Eu vou apenas a juízo e invoco a prestação jurisdicional para a obtenção de uma medida cautelar e o juiz vai analisar, no caso concreto, obviamente que de acordo com o pedido da parte, para dar efetividade a essa medida cautelar, qual aquela técnica processual que melhor atende o interesse do requerente naquele dado momento. Vale dizer, antigamente, por regra, as medidas cautelares eram típicas. E por exceção eu obtinha medidas cautelares atípicas. Agora, por regra, as cautelares são atípicas. E apenas excepcionalmente eu ainda tenho previsto no código algumas medidas cautelares típicas. Como é o caso, insisto, da produção antecipada de prova. Além disso, houve também uma modificação dos requisitos para eu obter algumas tutelas antecipadas. E agora eu estou falando já de tutela antecipada propriamente dita. Principalmente na tutela antecipada de obrigação de dar quantia certa. Vamos recordar como que esta questão era tratada no CPC de 73. Para eu obter uma tutela antecipada que satisfizesse antecipadamente o bem da vida que eu estou perseguindo em juízo, se esta medida de antecipação fosse fundada em uma obrigação de dar quantia certa, o Código, no seu artigo 273, me exigia os seguintes requisitos: que eu tivesse uma prova inequívoca que conduzisse à verossimilhança da alegação e que, além disso, eu tivesse fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que era a tutela antecipada de urgência, ou que existisse, claro, no processo, o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, que era a tutela antecipada de evidência que estava tratada no inciso 2 do artigo 273. Portanto, olha aqui, era essencial que eu tivesse uma prova inequívoca que conduzisse à verossimilhança da alegação, para eu obter tutela antecipada de obrigação de dar quantia certa. Relativamente à antecipação de tutela das obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa, bastava que fosse relevante o fundamento da demanda e que eu tivesse fundado o receio de ineficácia do provimento final. Deixa eu aqui dar um exemplo que eu desafiei na minha prática como juiz. Certa ocasião, eu tive uma situação em que um empregador construiu o alojamento dos trabalhadores contiguamente ao seu depósito de agrotóxicos. Ou seja, os trabalhadores dormiam, descansavam e alimentavam inalando agrotóxicos. Diante deste ilícito, que haveria que ser removido, o Ministério Público me apresentou uma ação civil pública com o pedido de antecipação de tutela da obrigação de fazer. Em síntese, o Ministério Público do Trabalho pedia que o empregador removesse o seu depósito de agrotóxicos daquele local. No caso, eu antecipei a tutela. Por quê? Porque o fundamento da demanda era relevante, porque eu precisava proteger a integridade vital do cidadão trabalhador. E eu tinha fundado o receio de ineficácia do provimento final, porque afinal de contas, se eu aguardasse todo o trâmite do processo, até que a coisa julgada se formasse, para conferir a tutela efetivamente a quem de direito, eu teria já a contaminação de todos os trabalhadores e o resultado final do meu processo seria ineficaz. Por fim, para eu obter uma
medida cautelar, nos termos do artigo 801 do CPC de 73, eu tinha que demonstrar aquilo que a doutrina chama de fumus boniuris, que era a aparência do bom direito, e o periculum in mora, o perigo na demora. Perfeito? Então os requisitos eles eram espalhados no código. Agora, os requisitos foram unificados em um só artigo do CPC de 2015. Seja para eu obter uma tutela antecipada de obrigação de dar quantia certa, seja para eu obter uma tutela antecipada de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa, seja para eu obter uma medida cautelar. Agora, o código, no seu artigo 300, apenas me exige a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo. Ou seja, probabilidade do direito. O que é na prática? Fumus boniuris. E o que é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo? É o periculum in mora. Significa dizer agora que, para eu obter a antecipação de tutela de obrigação de dar quantia certa, a obrigação de tutela de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa, ou obter uma medida cautelar, seja antecedentemente, seja no curso do processo, em qualquer dessas circunstâncias, eu tenho que meramente demonstrar a probabilidade do direito, fumus boniuris, e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é o periculum in mora. Vale dizer, agora até mesmo para antecipação de tutela de obrigação de dar quantia certa, eu não preciso mais necessariamente, como dizia o CPC de 73, de uma prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação. Basta que eu demonstre, ainda que sem prova inequívoca, a probabilidade do direito, o fumus, e demonstre mais do que isso, o perigo de dano ou o perigo ou o risco ao resultado útil do processo, que é o periculum in mora, que, em tese, eu poderei obter qualquer uma dessas três medidas: antecipação de tutela de obrigação de dar quantia certa, antecipação de tutela de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, ou a obtenção de uma medida cautelar. E, por fim, houve uma ampliação das hipóteses concessivas de antecipação de tutela de evidência. O que a antecipação de tutela de evidência é? É uma antecipação de tutela que não é concedida em função do risco de dano, mas é concedida em função da evidência do direito. Era o caso do antigo inciso 2 do artigo 273. Lá era dito que, ainda que eu não tivesse um risco de dano, eu poderia obter uma tutela antecipada se ficasse claro o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Porque o abuso do direito de defesa e o propósito protelatório do réu, por si só, evidenciavam o bom direito do autor. Daí a expressão tutela-evidência, que na verdade vem da expressão evidence, do inglês, que no sistema processual anglo-saxônico significa prova. Agora, as hipóteses de concessão de tutela antecipada de evidência estão elencadas no artigo 311 e foram tanto quanto ampliadas. Vou aqui fazer uma leitura breve para vocês do 311, para vocês se situarem nesta questão. Diz o 311 que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, tutela de evidência, ela para ser obtida, necessita a demonstração de risco de dano ou de risco ao resultado útil do processo? Não. A evidência por si só basta. E a evidência aparece quando? Inciso 1.
repete, na verdade, o que diz o inciso 2 do 273 do CPC de 73. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Ou ainda quando, nos termos do inciso 2, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ou ainda, no caso 3, nas ações repersecutórias, onde eu estou buscando uma coisa que está em poder de outrem. Quando eu tiver prova documental adequada do contrato de depósito, o juiz pode determinar liminarmente a tutela de evidência. E, por fim, a última hipótese é quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente à demonstração dos fatos constitutivos do autor e o réu não conseguir opor uma defesa que faça surgir uma dúvida razoável no processo acerca da necessidade de se deferir a pretensão pretendida pelo autor. Gente, esse tema é muito extenso, muito polêmico. Uma das maiores novidades que nós temos nele é sobre as possibilidades de estabilização de tutela antecipada concedida em caráter antecedente, mas esse tema é tão polêmico e tão extenso que eu não vou tratar dele com vocês hoje. Eu quis, mais uma vez, apenas apresentar para vocês um panorama sobre o regime de 73 para antecipação de tutela, de antecipação de tutela e obtenção de medida cautelar, confrontando-o com o regime de 2015 que trata tudo isso sob o nome de tutela provisória, que inclusive tecnicamente não é dos melhores, mas não há mais tempo para a gente falar sobre esse assunto aqui hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês, é muito bom dialogar e trocar ideias jurídicas com vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!